Há cerca de uma semana, todos os noticiários mundiais têm ganhado seu destaque devido à catástrofe que aconteceu com a empresa OceanGate, que levou a 3.800 metros fundo do oceano o seu submersível por nome de Titã, e que, passando por um fenômeno chamado implosão, leva consigo a morte de 5 tripulantes. Este aqui é o canal Reconstruindo Vidas. Ainda não está por dentro do que rola aqui, meu querido? Aqui não é outro senão um canal para abençoar a sua vida e de tantos outros demais através de textos bíblicos, palavra do Senhor, que sempre é uma bússola para as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus Cristo, profeta de Deus, abençoado, abençoada do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aqui hoje com um vídeo trazendo uma reflexão acerca do que tomou conta em caráter informativo do mundo inteiro, que é a perda, a tragédia do submersível Titã, que levou à morte de 5 tripulantes. E para que nós venhamos a tomar como base essa nossa reflexão, já faço um pedido que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 7 e o versículo de número 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Versão King James. Queridos, esse texto nos relata acerca do dilúvio. E quando Deus vai mandar o dilúvio, ele avisa Noé do que vai acontecer por Deus ter achado justiça em Noé. Então Deus vai dar as medidas, todas as especificações de como ele faria essa embarcação, a forma como ele traria o compartimento de cada setor. E então, queridos, Deus vai mandar o dilúvio. Só que o dilúvio é uma pressão que não dá para comparar com as águas paradas do oceano, porque foi isso que aconteceu com esse submersível. Nós bem sabemos que eles desceram até o RMS Titanic, que está naufragado desde abril de 1912, especificamente 14 de abril de 1912. Então, as águas elas estão paradas, mas não foi assim no dia do dilúvio. Eu fico imaginando o furdunço que não foi aquele dia, porque toda alma vivente na terra, a Bíblia diz que Deus cessou através das águas, que não apenas desceu das janelas do céu. O texto que nós lemos, o versículo que foi apontado, você vai ver que Deus faz com que as águas elas estejam liberadas para invadir a terra que estavam nas fontes dos abismos. Ou seja, todos nós bem sabemos que da totalidade do nosso planeta, apenas 25% compete aonde tem terra firme, ou seja, lugar de porção seca. 75% do nosso planeta é água. Então, se não bastasse as águas que Deus abriu as janelas do céu, eles foram suprimidos pelas águas que vinham também do abismo. Mas qual é a diferença? Por que Noé não padeceu naquele momento? Simples, porque Deus deu todas as especificações e quem selou ela por fora foi o próprio Deus, e isso também está relatado em Gênesis. Quando Deus liberou que o dilúvio carregasse a terra com as águas, Noé estava debaixo de uma palavra e debaixo de obediência. E foi isso que garantiu que ele não padecesse e que através dele agora surgisse uma aliança nova por Deus, que o próprio Deus deixa bem claro que ele colocaria isso no céu para que ele se lembrasse toda vez que olhasse para essa aliança e não destruísse mais o homem da forma como ele destruiu. Agora, o importante para nós entrarmos acerca destes homens, o primeiro da nossa lista dos 5 tripulantes é Hamish Harding, um bilionário britânico que, uma certa feita, ele já se aventurou em fazer uma viagem no espaço em uma nave tripulada, fizeram uma volta em torno da Terra.
O segundo se chama Shahzada Dawood. É um empresário paquistanês que detém uma das famílias, se não a mais rica do seu país. O terceiro da nossa lista é nada mais nada menos que o seu filho, Sulaiman Dawood, o filho do empresário paquistanês. O quarto, Stockton Rush, que é um fundador da empresa Ocean Gate. E agora o nosso quinto tripulante, ele nos traz uma curiosidade muito abrangente, e você vai entender aqui o porquê. É o francês Paul-Henri Nargolet. Ele foi por muitos anos comandante da Marinha Francesa. Só que ele também foi muito importante em 1987 na expedição do RMS Titanic, e inclusive eles trouxeram alguns utensílios que estavam no interior do navio. E também foi uma das peças importantes para a construção do filme que nós assistimos. Então, dentro deste conceito e sobre o que nós lemos, nós vamos ter algumas bases seguras do quão é importante nós obedecermos ao Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E Deus, quando Ele mandou o dilúvio, a Bíblia nos diz no versículo em que nós lemos, em que Ele abriu as janelas do céu. Só que se você olhar bem, janela não é o instrumento que você utiliza para entrar em uma casa. Janela é um objeto que você apenas utiliza para vislumbrar o que está para o lado de fora. Deus, ele abre as janelas do céu. E janela é o instrumento que você utiliza para olhar para fora. E no último compartimento da arca, Deus não mandou Noé ele fazer uma porta. Ele mandou justamente ele fazer também uma janela. Quando você obedece à voz de Deus, você usa da mesma ferramenta que ele está utilizando no céu. Porque se Deus ele estava utilizando as janelas para vislumbrar Noé, para que ele não morresse em meio ao dilúvio que ele mesmo mandou, para que toda criatura vivente na terra morresse, Noé, ele utilizava a janela talvez para se comunicar com Deus e agradecer, porque mesmo em meio a um martírio tão grande que estava para o lado de fora, ele e a família dele estavam guardados. Talvez seja aí porque um dos profetas é inspirado a dizer: eu e minha família servimos ao Senhor. Agora olha só que lindo, pela janela, que não é instrumento de entrada de nenhuma residência, Deus ele trouxe a morte para o mundo, Jesus, lá em João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Mas o que nós temos a aprender acerca de tudo isso que aconteceu? É muito simples, esses homens tinham um poder aquisitivo muito grande, mas eu não vejo nenhum deles cumprindo e fazendo a vontade de Deus. É muito triste isso que nós estamos dizendo, e toda a morte ela tem que ser sentida mesmo, principalmente quando alguém não está vivendo a vontade do Senhor. Mas eram pessoas que tinham seu poder aquisitivo e eram extremamente ricas, porque a viagem desses homens custaram nada mais, nada menos do que $250 mil, cerca de 1.250 milhões de reais. É apenas homens com grande poder aquisitivo. Eu não estou dizendo que uma pessoa que carrega consigo a vontade de Deus não possa ter uma quantidade exorbitante de dinheiro. Mas a grande questão é, a única vez em que Deus ele retrata um outro Deus, reconhecendo que é um Deus, é o Deus Amamon, é o dinheiro. Porque existe dois senhores aqui nessa terra. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o nosso Deus, e existe o Deus Amamon, que é aquele que pode mudar ou ele pode alterar o seu nível de paz, que pode alterar suas condutas, que pode ditar para você o que é felicidade, e tem muita gente que não conseguiu ainda ser feliz porque coloca-se na cabeça que você só irá ser feliz quando você possuir aquilo que é objeto de desejo, e tudo que é dessa terra jamais vai te completar, porque tudo que você tem hoje não é o suficiente. Não importa se você não tem carro ou se você tem uma McLaren. Não importa se você tem um helicóptero ou se você não tem as pernas para andar. Não importa.
tá cheio de gente com felicidade para dar e para vender, que é paraplégico, e tá cheio de gente tentando se matar, que é perfeito fisicamente falando. Tudo que tem aqui nessa terra sempre vai te voltar para a incomplexidade, porque não te completa. Agora Deus é algo tão extraordinário que ele é infinito, ele é grandioso. A Bíblia diz que a terra, ele faz os cabelos dos teus pés. Ele não cabe na terra, mas ele reside em um lugar por escolha própria dele, depois de Atos 2, que é dentro de cada um de nós. Dá para entender o que é Deus? Não. Agora, nós precisamos entender que o homem sempre tentou a glória aonde Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Em 1911, faz uma estreia inaugural um outro navio chamado Olympic. 3 navios que vão ser construídos, tudo por conta do poder, tudo por conta de ter glória, que é o RMS Titanic, o Olympic e o RMS Britannic. Todos esses foram construídos com essa finalidade. E na viagem de inauguração, ele colide com um navio de porte menor. E então nada acontece com o Olympic. E quem era o capitão daquela época era um homem chamado Edward Smith. E que logo na sequência eles vão fazer uma outra viagem saindo de Southampton, eles vão colidir com um navio e então vai abrir uma ruptura, mas nada aconteceu e ele não afundou. E como o Titanic, ele foi projetado para ser a maior aquisição visionária da época, porque a tecnologia estava muito à frente daquilo que eles vislumbravam acerca da construção daquele navio, pensaram eles que este navio ele era infundável. É da onde que surge aquela frase que nós não podemos bater o martelo e dizer que Edward Smith tenha pronunciado, que nem Deus afunda este navio. Mas a petulância do homem já era muito grande, porque eles tinham a plena certeza que o navio não ia afundar. Pois bem, o mesmo capitão do Olympic, no próximo ano, 14 de abril de 1912, ele vai para essa viagem e, colidindo com iceberg, bem conhecemos a história, Titanic ele naufraga. E mesmo depois de mais de um século, o Titanic ele continua matando pessoas. E o Titanic nos traz uma lição muito grandiosa, que nem sempre nós voltarmos ao passado é algo saudável. Às vezes você voltar ao passado pode te trazer consequências imedíveis e quem sabe até mesmo pode te levar à morte. Amém? Fica com essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa te trazer uma profundidade um pouco maior acerca da palavra dele, que você possa ouvir a voz de Deus, porque indiferente é onde você esteja, se é Deus que mandou você estar onde você está, você não vai padecer. Cuidado aonde você pisa, porque se Deus não estiver onde você está, provavelmente você corre o risco de padecer. Amém?